Bem-vindos a mais um podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje estamos aqui com uma figura que é nosso investidor da CapTable, lá estava me contando desde as primeiras rodadas, mas além disso, tem muita coisa legal que ele vai contar aqui para nós. Então, já vou passando a bola aí. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Léo. Dá um aperto de mão, né? Bom estar aqui em Porto Alegre, né? Estava devendo essa visita aqui. E, como você falou, eu sou um early adopter da CapTable, né? Eu conhecia o projeto de vocês em 2019, num evento, né? Enfim, e vi que fazia muito sentido, tá? Toda essa lógica do crowdfunding, né? E tanta coisa aconteceu de lá para cá, né, Léo? Enfim, né? A CapTable avançou, né? A gente também teve uma trajetória aí, né, no mundo de negócio de impacto, né, de investimento anjo, e é sobre isso que a gente veio conversar aqui um pouco, né? Então, apresentando aí para o seu público, né, eu sou Marcelo Bárcia, sou carioca, tá? E, enfim, né, gosto muito de viajar aí pelos ecossistemas, trabalho numa organização chamada Instituto Eclos, que foi criada há 15 anos, Léo, por uma empreendedora fantástica chamada André Gomides, que teve uma trajetória brilhante, né, em grandes organizações de tecnologia, sobretudo a Microsoft, mas, paralelo a esse trabalho, ela sempre desenvolveu um trabalho na área de impacto, na área assistencial, né, como voluntária. Em determinado momento, ela faz uma pivotagem de carreira, depois de 20 e poucos anos, né, nesse ambiente corporativo, e criar o Instituto Eclos, né? Então, a gente se posiciona hoje como uma dinamizadora de impacto social, né, uma aceleradora. Então, a gente ajuda ONGs, OS6, agora muito negócio de impacto, startup de impacto, em processo de aceleração. Então, a gente capta junto a grandes institutos, organizações, Instituto Neo Energia, Instituto Coca-Cola, Oi Futuro, BAT, entre outros, né? E a grande vantagem é que a gente executa esses programas de aceleração que é a custo zero para o acelerado, né? Seja ele de uma ONG ou um negócio de impacto. Então, estou há 3 anos muito envolvido com o Instituto Eclos e há 5 anos também envolvido, né, com startups, né? Então, eu digo que nos 5 anos, né, minha vida tem sido muito isso: startup, negócio de impacto, né, investimento anjo, né? São as tags até que eu uso no meu LinkedIn e é sobre isso que me encanta muito, né, Léo? Eu sou um cara que sou um migrante digital, vi o fenômeno da internet, né? Peguei o mundo analógico e migrei para o mundo digital a partir de 95. Peguei a maior revolução, né? Desde a Revolução Industrial foi a internet, tá? E tanta coisa mudou. Então, sou fascinado, né, por essa cultura digital, por as oportunidades, né? E há 8 anos, né, eu tinha uma trajetória acadêmica muito forte, ensinando empreendedorismo, né, porque eu tinha trabalhado no Sebrae, aí fui trabalhar em universidades, e eu percebi que em 2014 se começava a falar em startup, né, quer dizer, e aí eu fui mergulhar fundo, né, saía do Rio, participar de evento, conheci o ecossistema, né, de vários estados, e falei, startup não é modismo, não é hype, né, tem vários conceitos de startup, mas eu acho que o startup é um estado de espírito, mas não é só uma organização que está em busca de um modelo escalável, replicável, né? Quer dizer, aquela lógica que a gente tem. Eu acho que é um jeito de fazer gestão diferente, de pensar gestão diferente. Então, isso me encantou muito. Eu falei, eu quero estar nesse mundo, né? E, paralelo a isso, o impacto social, né? Há 20 anos, o professor Yunus, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006 do Banco de Bangladesh, ele começou a usar essa nomenclatura de negócio de impacto, né? Que a gente vai falar muito sobre isso. Então, essas 3 vertentes se juntaram muito na minha vida, né? Foi o momento que eu entrei para Anjos do Brasil, que eu conheci a CapTable, né? Quer dizer, via essas possibilidades. E, assim, o investimento anjo, tá? Para mim foi outro mestrado, né? Eu sou mestre de administração pela FGV, mas esses 5 anos, né? Quer dizer, com a rede de Anjos do Brasil, com a CapTable, né? Participando de conversas, cursos, né? Porque as coisas aconteceram muito rápido no ecossistema, né? A gente fala assim, a Anjos do Brasil tem 10, 11 anos, a CapTable vai fazer 5 anos. Então a gente está falando de coisas que parecem ter muito tempo, mas são coisas muito recentes, né? A gente vai bater um papo aqui sobre marco legal, sobre instituição CVM, mas muita coisa está acontecendo na área de impacto social, na área de startup, na área de investimento anjo, que então eu estou no olho do furacão assim, né? Boa, e muito legal que tu comentou sobre isso,
quase um novo mestrado, né? Ou quase um novo Foi. curso, essa dinâmica desses últimos anos investindo em startups. Isso é algo que a gente fala muito pro pessoal. Deveria ir para o LinkedIn que você investe em startups, Com né? certeza. Isso realmente é algo que traz uma outra dinâmica no seu dia a dia, né? Muita gente traz aquela coisa de, mas talvez aquela startup tenha um produto muito diferente do que eu faço no dia a dia, talvez a maneira de ela fazer a escala, o tipo de cliente dela é diferente do meu, mas de alguma maneira tu vai absorver uma dinâmica ali dentro e trazer isso pro teu dia a dia também. Então... com certeza, tá? Assim, aquela coisa da startup de você errar, consertar rápido, né, pivotar, que é a palavra, é uma coisa que vale hoje até pro mundo do trabalho. É uma coisa que eu oriento o meu filho, que é um rapaz de 24 anos, também isso, tem que errar rápido, fazer rápido, pensa como startup, não precisa nem criar uma startup, mas o pensar startup, que é isso que me encanta muito, sabe, Léo? E acho que o mundo hoje carece isso, é o que a gente, né, é o fenômeno da inovação aberta também, percebendo que, olha, eu não tenho que ter a inovação não pode mais ficar departamentalizada, né? E aonde está acontecendo a inovação? É no ecossistema de startups, né? Então, eu acho que esse olhar, esse aprendizado é insubstituível, né? Eu acho que você investir no startup, sobretudo quando eu estava vendo assim, qual é o meu papel, né? Na época eu tinha já mais de 50 anos, qual é o meu papel nesse ecossistema? Eu quero estar envolvido. E aí eu fui, não era meu perfil empreender, né? Não era o meu timing, a mentoria avulsa, né? Você às vezes participava, né, de vários você começa a ser convidados para pitch days, demo days, e você vai em todos para dando continuidade. Então, o Instituto Ecos me dá essa possibilidade hoje de ter um acompanhamento, né, mais aprofundado, pelo menos de 8, 9 meses, com essas startups de impacto, esses negócios de impacto. Mas eu vi assim, investidor anjo, eu acho que é isso, né? Quer dizer, e aí eu vi que é uma coisa, eu devo muito, né, ao meu primeiro investimento, que eu até brinquei com você, né, que eu dei parece que foi sorte de iniciante, mas eu não acredito em coincidência e providência, que eu conheci um cara chamado João Ventura, né, que era presidente do Gavia Angels, que é um grupo de anjos muito conhecido do Rio, né? E falou, estou criando uma startup do zero, né? Que hoje chama-se Sling Hub, né? Que está na América Latina todo. Então, o João também era investidor anjo, eu aprendi muito com ele. Tá? Quer dizer, ele agora investido por mim, né? O primeiro, né? Tenho muito orgulho de falar isso, né? Porque hoje a Sling Hub, sei lá, tem mais de 50 investidores, está em outros estágios, está na América Latina toda, mas eu fui o número 1, né? Com o João. Mas eu aprendi muito com ele, sabe, né? A dar reporte, né? E aí depois, investindo numa por ano também, né? Um portfólio pequeno, mas eu consegui manter esse ritmo e, assim, é um aprendizado, né? Tava, por exemplo, na época do Covid-19, tá? Você acompanhando a dor de vários empreendedores, né? Quer dizer, e o que você fala nesse momento? Né? O que você pode aportar de conhecimento? Né? Enfim, e é isso. Eu acho que a gente fala muito em investimento anjo de smart money, mas eu gosto muito de falar em connect money. Eu acho que se o investidor pode agregar alguma coisa, um conhecimento talvez, né? Mas como ele não entra no operacional, eu acho que fazer pontes. Então isso é uma coisa que eu gosto muito, Léo, fazer ponte. Por isso nos lugares, conhecer, né? Essa coisa que a gente mantém relacionamento, né? Sempre, eu acho importantíssimo a rede, sabe, né? Porque você sempre tem alguma coisa para agregar e receber também, né? Um give back sempre, né? Constante. Não, isso é muito importante. E trazendo um pouco mais aqui para isso do impacto, né? Primeiro, dividir a pergunta em duas aqui, né? Ok. Primeiro, se tu puder me conceituar um pouco mais o que significa o impacto, né? Porque acho que isso tem algumas diferentes atribuições, né? Dependendo de quem está trazendo isso. E como que tu vê esse mercado de investimento de impacto crescendo, né? Ou se está crescendo, e o que tu vê desse mercado para o futuro? Ótimas perguntas, né? Então, assim, conceituar o que é impacto social, a gente vai achar muitas, né, muitas questões. Mas, assim, tentando delimitar mais na área que é mais assim da minha atuação de negócio de impacto social, repito, né, o professor Yunus, do Banco de Bangladesh, talvez tenha sido o primeiro a levantar essa bola já aí há 20 anos atrás. Mas, assim, tem duas questões que isso a presidente do ECO sempre fala muito, né? Primeira, a questão da intencionalidade. O empreendedor de impacto, ele tem a intencionalidade de resolver uma dor, um problema da sociedade. Invariavelmente de populações mais carentes, de problemas sociais. Seja na área da limpeza, na área de meio ambiente, na área da saúde, na área da educação, né? Por que
impacto está tão emergente? Você imagina um país como o Brasil, né? O Yuri Levin, o criador do Waze, ele fala que empreendedor não deve ser apaixonado pela solução, Sim. né? Ser apaixonado pelo problema. Eu adoro essa frase, né? E assim, o que não falta no Brasil é problema, concorda, né? Né? Então, assim, tem bastante. Tem muito problema que alguns vão ser resolvidos via políticas públicas, ações governamentais, alguns vão ter uma atuação, né, forte do terceiro setor, que tem um trabalho muito relevante no Brasil ainda, mas existe um espaço muito grande para empreendedores de impacto que têm a intencionalidade, o propósito, mas que querem resolver um problema social, né, contundente. A solução que ele oferece, ao mesmo tempo que ele está ganhando dinheiro, que isso é importante também, né? Uma coisa é uma OSC, uma ONG, que vai viver de uma lógica de captação de recursos, enfim. A outra coisa é que o negócio de impacto tem que ficar de pé, né? Ele tem que ser viável do ponto de vista financeiro, mercadológico, operacional. Se não ficar de pé, não faz sentido. E quanto mais você ser forte nesse tripé, mais impacto você gera. É simples assim. Então, né, esse é o desafio, a intencionalidade, né, e resolver uma dor social. Então tem vários conceitos. Eu gosto muito dessas. Se você for por essa linha, né, que o negócio de impacto ele tem a intencionalidade, ou seja, tem alguns princípios que eu não estou disposto a abrir mão. Que talvez se fosse um empreendedor que não fosse de impacto, né? Porque no final do dia, Léo, eu acho que todo empreendimento, toda empresa, ela gera um impacto social. A partir do momento que você está gerando emprego, está pagando imposto, você já tem uma contribuição da sociedade. Eu acho que o empreendimento de impacto ele vai um passo além disso. Além de gerar renda, trabalho e renda, pagar imposto, eu também estou resolvendo um problema social contundente, né? Enfim, então a gente já tem assim, experiências muito marcantes de pessoas que estão trabalhando, por exemplo, startup, né? Você tá aqui algumas startups que, né, geralmente vou citar mais exemplos caseiros, né, que passaram lá pelo Eclos, que, né, a TOT, Diversidade, é uma startup fantástica do Rio de Janeiro, que qual é a dor que eles perceberam, né, do refugiado. Né? O refugiado no Brasil, qual as principais dores dele, né? Imagina, o cara sai do seu país, né, com a roupa do corpo, muitas vezes, sem documentação, sem diploma, mas, né, esse cara tem muito problema em alugar apartamento, em buscar documentação, e tem algumas organizações que trabalham isso, mas emprego, para ele é muito difícil. Então, geralmente, ele vai para subemprego e eles perceberam essa dor, né? Era uma garotada muito jovem, e perceberam que quem estava vindo refugiado da Síria, da Venezuela, tinha muita gente boa, né? Especialmente na área tech e digital, que é uma área que o Brasil tem um apagão danado. Então, o que eles fazem, né? Capacitação para refugiados na área tech, que o cara que já tem um feeling, geralmente esse é um cara, é um refugiado que fala um de outro idioma, fala o inglês. Então, se mostrou uma mão de obra muito qualificada. E depois eles ainda fazem a ponte com o mercado de trabalho. Percebe? Resolve uma dor, assim. Outro exemplo, vou dar assim, a Connecting Food, da Alcione Araújo, uma empreendedora fantástica de São Paulo, participou de um programa de aceleração nosso, e o que a Connecting Food percebeu? Desperdício de alimento. Né? É um problema de restaurante, mas sobretudo do grande varejo. Então ela criou um sistema que faz a conexão entre os supermercados, né, os grandes varejistas que trabalham com hortifrutis, né, quer dizer, mercadorias bem perecível, e ela faz essa doação de uma comida saudável ainda para ONGs que precisam, né? Então a Connect Food fica nesse meio campo, ela está resolvendo, na verdade, duas dores. Então o empreendedor de impacto, Léo, ele tem essa intencionalidade muito forte. E aquela coisa, ele não está disposto a abrir mão, sabe, dessa ética, sabe, do propósito por nada. Né? Então, vou te dar um exemplo. Um empreendedor de impacto que resolve assim, vou trabalhar com produtos orgânicos. É mais difícil e tal, mas você abriria mão, se for dentro do propósito dele, ele não vai abrir mão disso, não vou trabalhar porque, sabe, a minha linha. Então, eu percebo, né, é um DNA um pouco especial. Indo para outra parte da sua pergunta, eu estou muito otimista, Léo. Estou muito otimista, né, com o mercado de impacto, do investimento de maneira geral. Eu acho que a gente está vivendo um momento único na história da humanidade. Aí não tem como não cair na famosa sigla do momento, ESG, né, o ESG, que não é hype, eu acho que está dentro de uma tendência, né? Quer dizer, às vezes a gente está dentro da área de gestão, no ambiente empresarial, tem tantas siglas, tantas coisas que chegam, né? Percorrem aquele ciclo e aí depois, já não ouvi mais. Não, ESG para mim é uma tendência, como a gente fala da questão socioambiental desde a década de 60. Então, assim, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem pontos convergentes de investidores,
empresas e consumidores. Então você tem o que eu chamo, né, da tempestade perfeita, né, no bom sentido. Você tem consumidores que estão exigindo das empresas, tá, uma postura, uma lógica de produto e serviço que sejam socioambientalmente, né, adequadas. Isso faz com que as organizações, né, se despertem para essa atenção para isso e faz com que se desperte também o interesse, seja de grandes fundos, de investidores anjo, de toda uma cadeia produtiva do Venture Capital, né? Então, a gente tem a tempestade perfeita. Ainda mais tem uma condicionante. Você tem aí a geração millennials, dizendo que tem uma outra visão de comportamento do consumidor. Então, acho que isso, ligado a essa questão, né, da tempestade perfeita que eu falo, né, que onde investidores, empresas e consumidores estão tendo que alinhar. É diferente um pouco daquela lógica que a gente estudava muito dos stakeholders, a cada um puxando um pouquinho para um lado, né? Hoje você tem partes interessadas que têm que se alinhar. Eu acho que a ESG é um pouco essa espinha dorsal. Então, acho que tem um campo muito otimista, sabe? Não é ser ufanista, mas eu acho que a gente tem um campo muito promissor, porque a gente está dentro de uma lógica de tendência. Não é de ciclo, é tendência. Quer dizer, a gente, é aquela seta que a gente só vê apontando para cima. Então, até tava o que eu ia puxar aqui. Tu vê isso já como um ecossistema formado. Ainda não é. Acho que quando algumas coisas iniciam, elas iniciam com alguns players que puxam um pouco a atenção mais para um lado ou para o outro, mas normalmente falta alguma parte desse ciclo, certo, né? Mas pelo que tu trouxe, então tu já vê como esse ecossistema ele já está formado, já está pujante. Claro, acho que tem oportunidades de crescimento, mas ele já existe. Hoje, novos empreendedores, investidores, ou quem quiser participar disso, já vai participar de algo que já está consolidado. Claro, que está em formação, como você falou, né? Essas coisas não são estáticas, são flexíveis, muito orgânicas, né? Mas, assim, a velocidade também que acontece, tá? É muito rápida. Então, eu acho, assim, que dá para ser otimista e tem espaço para todo mundo. Agora, assim, claro, né, já que eu estou no estado do Rio Grande, do Barão de Tararé, ele falava que tudo seria fácil se não fosse dificuldade, né? Então é claro que você tem... Mudar cultura é sempre muito difícil. Você está falando de mudança cultural também, de empresas, de acionistas, né, de consumidores. Mas por que eu acho que o ESG está andando tão rápido? Porque principalmente esse stakeholder, consumidor, ele tem um poder de barganha muito forte. Então, quando ele fala, olha, eu só vou comprar de marcas, de produtos, de empreendimentos que respeitem o meio ambiente, você força necessariamente, né, sabe, quem aloca capital, quem está empreendendo a se adequar a isso, né? Porque se quem não se adequar, eu não compro, eu vou ali. Então, acho que você tem essa realidade desse stakeholder falando muito forte, ele é muito pungente. Boa. E tu, inserido dentro desse mercado, né? O que tu tem visto de como principais tendências de ESG, né? E como que o mercado tem se comportado em torno disso? Eu acho assim que a questão ambiental é muito forte, né? Eu acho que a ESG, a gente tem que estar falando de governança, né? Quer dizer, do social também, né? Eu estava falando da geração dos millennials, eu acho que assim, é uma geração que já chega com uma consciência social, ambiental, que está no DNA. Entendeu, né? Quer dizer, e essa geração está chegando no consumo, ela está chegando no mercado de trabalho, tá certo? Então, assim, a tendência que eu vejo muito é que o social, muito valorizado, mas o ambiental, sobretudo. Então, né, a gente, no Instituto Eco, a gente trabalhou com alguns programas, até com o Instituto da Energia, chamado Impacto Verde, né, Impacto Social, quer dizer, justamente nessas duas linhas, né, quer dizer, da chamada economia verde, esse conceito é um pouco amplo, mas eu acho que esse é um ponto que grita muito no ESG, a questão ambiental, sabe? Eu acho que essa é muito forte, que é uma questão comum. Né? Mudança climática, captura de carbono, né? Regeneração. Você começa a ter essas categorias que são muito presentes nessas novas gerações. Tá? E o ambiente empresarial, os investidores começam, né? Os empreendedores têm que correr atrás disso. Mas tem muitos empreendedores também que já estão com esse DNA. Né? Então, eu diria assim, a área social tem uma relevância muito grande dentro do ESG, a governança é importante, mas eu diria que a área ambiental, digamos assim, talvez seja a área que mais grita dentro da sigla, sabe? Eu acho que é a área que mais equaliza toda a humanidade. Boa. E trazendo agora, então, um pouco mais para o ambiente startups, né? A gente já conceituou, já trouxe tudo que é o impacto, o ESG aí, né? Nesse ambiente de startups, te vejo lá produzindo bastante conteúdo sobre marco legal da startup, segurança dos investidores. Como é que tu vê esse ambiente atualmente?
Olha, o ambiente de negócio no Brasil nunca foi muito promissor, digamos assim, né, para quem empreende, né? Quer dizer, era um ambiente de negócios, ainda é um ambiente de negócio, eu acho que muito marcado pela burocracia, né? Por uma carga tributária, né? Sabe, distorcida, porque a questão, né, o nome já diz imposto, né, ser Sim. imposto é uma coisa, né, enfim, mas a questão, né, Léo, não é se você paga muito ou pouco imposto. Estou falando isso tanto para a pessoa física como para a jurídica. A questão é que se você tem um retorno desse imposto que você paga, né, eu não conheço, mas me parece assim que a realidade dos países da Escandinávia, as pessoas pagam, né, daquela região, Suécia, Noruega, as pessoas pagam muito imposto, mas isso deu um retorno para a sociedade. No Brasil a gente tem às vezes imposto de primeiro mundo e serviços de terceiro, enfim. Mas eu acho que o ambiente de negócios, a burocracia é uma coisa muito ruim, porque talvez até tanto com toda a carga tributária elevada, mas as coisas estão melhorando, Léo. As coisas estão melhorando, chega o mês, sabe? Né? E chegou o marco legal das startups, que não foi uma coisa fácil, né? Quem é do ecossistema sabe, nossa, quanto as redes de anjos, movimentos associativos fizeram um trabalho de advocacy, pressão, um trabalho de quase que letramento, né? Digamos assim, do nosso legislativo. Alguns deputados entenderam isso, mas demorou, né? E eu falo, foi um grande avanço, Léo, sobretudo na questão do investidor anjo, né? Quer dizer, que dá confiança, né? Quer dizer, que você não vai ter comprometimento, muito do seu CPF, que a gente estava conversando, que é realmente um problema, né? O investidor anjo, ele está até disposto, ele sabe que o Reitoff faz parte do jogo. Mas ele não quer comprometer também, sabe, o seu CPF com problemas, sei lá, potenciais trabalhistas, que é um grande terror. Então, acho que o marco, Léo, da startup foi um grande avanço. Acho que a gente sempre acha que poderia ter avançado um pouquinho mais, né? Eu acho que na parte de tributação, de ver o investimento anjo como uma coisa descolada de outros investimentos, ficou ok, mas avançamos. Eu acho que o importante é isso. Então, acho que o marco legal foi um gol de placa, né? Eu acho que foi e não foi uma coisa que foi uma benesse, foi uma coisa muito de conquista de todos os atores do ecossistema. Sim. Né? E esse ecossistema, principalmente para apoio de startups aqui no Brasil, como é que tu tem visto essa evolução, esse crescimento, essa tua participação ativa em redes de anjo, né? Já investidor anjo há um bom tempo. Esses últimos anos, o que tu tem visto? Para que lado tá indo? Olha, Léo, eu tô também, né, numa visão de poliana, mas também tô otimista com o ecossistema, sabe? Porque pensando assim, de 10 anos, 8 anos, quando eu comecei a acompanhar, 5 anos, as coisas têm evoluído muito, né? Eu tô há 2 dias, né, participei de um evento aqui na Anshan ontem, e assim, ouvindo as coisas estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Os players importantes, estão parceiros nossos, assim, Instituto Caldeira, Tecnocinos, o trabalho lá da PUC, enfim, né? Fiquei impressionado, né? Há muito tempo que eu não vim aqui no Rio Grande do Sul, e com que as coisas estão acontecendo. Então você tem hubs de inovação, você tem um ecossistema, você tem aceleradoras, dinamizadoras, como o Eco, tem várias outras, né? Quer dizer, você tem universidades, né, já com assim, um ensino de empreendedorismo, né, nas suas grades, isso é um fato muito bom. Eu acho que você tem já alguns governos municipais, estaduais, já com uma sensibilidade maior para a questão de startups. Eu acho que esse, por exemplo, é o grande sucesso de um hub que eu acho super interessante, né, que é o hub de Floripa também. Acho que o Paraná, né, quer dizer, o pessoal da CAT lá em Floripa faz um trabalho fantástico. O Vale do Pinhão, né, em Curitiba, né, e aqui vocês, né, do Rio Grande também estão fazendo coisas fantásticas. Então, eu acho que o ecossistema tá bem mobilizado com as aceleradoras, tá, com empreendedores mais qualificados, tá, inclusive na área de impacto. O que eu acho que falta um pouco, né? Eu acho que assim, todo o ecossistema, né, que funciona bem, que foi um caso de sucesso, como o Vale do Silício, o caso de Tel Aviv, né, que eu não conheço, é um hub que eu tinha muita vontade, enfim, está vendo a situação toda, mas Israel foi Startup Nation, né, quer dizer, tem um livro fantástico sobre isso, e assim, né, funciona bem a chamada tríplice hélice, né, onde governo, empresas e universidades, sabe, uma hélice ajudando a outra. Eu acho que aqui no Brasil ainda falta essa ponte, sobretudo a universidade com a empresa e o governo, sabe? Falta destravar um pouco essa hélice de um ventilador que está rodando pouco, mas ele podia ser mais acelerado. Eu acho que com a hora que a gente tiver essa tríplice hélice, tá, gerando um pouquinho mais rápida, ela começou a girar, sobretudo em alguns estados do Brasil, mas quando ela estiver um pouco mais rápida, mais azeitada essa engrenagem, a gente vai, sabe, decolar. Acho que é só isso que está faltando para o ecossistema. Então vamos tentar aqui separar essas
hélices vamos aí lá. como é que tu tá vendo os programas de inovação aberta para startups de impacto, né? Os programas de empresas, né? Para essas startups de impacto. Olha, Léo, essa é uma bandeira, você levantou aí uma bandeira que eu estou defendendo, levantei até essa bola ontem na palestra que eu fiz lá na Anshan, que é o seguinte, essa bola está quicando e nenhuma empresa ainda cortou, né? Assim, você tem vários programas de inovação aberta, de Open Innovation, com startups, tá? E eu acho que as grandes corporações estão acertando a mão ainda, né? Porque trabalhar com startup também não é uma coisa tão simples, tem um grau de complexidade. Então, no primeiro momento, muitas empresas, em seu programa de inovação aberta, criaram hubs, né? Então, vou criar um espaçozinho aqui, aí coloco algumas startups, né? Aquela coisa um pouco, né, folclórica da mesa de ping-pong, do puff, né? Aí o colaborador chega, aqui são startupeiros, né? Você brincava, né? O que comem, como vivem, né? Parecendo aquela coisa, né? E ficava um pouco nisso. Eles estão, acho que a grande organização está percebendo mais. O movimento de CVC, de Corporate Venture Capital, é muito interessante, né? O momento de aquisição de talento das startups, mas muitas organizações estão ou comprando, ou fazendo parceria com startups, buscando aquilo que eu estava falando, né? Quer dizer, um modelo de fazer gestão e uma cultura diferente. Eu acho que assim, essa junção com executivos, né, da grande organização com a startup, isso já está consolidado, tá? O que está faltando, né? Talvez essas grandes organizações arriscarem mais, essa é uma tese que eu defendo, fazer um processo de inovação aberta com startup de impacto social. E por quê? Porque é melhor, porque gera impacto? Não. Eu acho assim, o empreendedor de impacto, não é que ele seja, ele tem alguns diferenciais. Primeiro, é um cara muito apaixonado e muito conhecedor de problemas, né? Geralmente é um empreendedor que está acostumado a trabalhar com muito pouco recurso e tem o propósito como uma coisa muito importante. Então, acho que essa experiência, tá? Fica aí, né, se alguma grande organização estiver vendo a gente, essa experiência eu acho que vale ser encampada um dia para uma grande organização. Eu não conheço ainda, se estiver, né, no Brasil, mas acho que ele tem um campo aí para se fazer inovação aberta com startup de impacto, porque essa galera, eu estou trazendo, eles trazem uma cultura de propósito, de mudança, de criatividade, sobretudo, um pouco diferente das startups mais convencionais. Uma leitura minha, uma percepção, mas uma bandeira que eu estou defendendo aí, Léo. Boa. E falando então sobre esses empreendedores, né? Sobre como é que tu está vendo primeiro a qualidade desses empreendedores e se tem alguma característica em comum, assim, são todos jovens idealistas que querem mudar o mundo, são pessoas que já viveram, já passaram por, ou que vieram de algum lugar onde tiveram esses problemas sociais e agora estão atacando, ou alguém que é de fora e conhecer esse problema, tem algum laço em comum entre eles ou são bem diversos também? Não, eu diria que são bem diversos, tá? Então, assim, a primeira parte da sua pergunta, tá? A qualidade dos empreendedores, de maneira geral, né, do startupeiro brasileiro melhorou muito, né? Nos últimos 5 anos, acho que tem chegado founders nas aceleradoras, a gente percebe, né, quer dizer, a quantidade de startups, que é uma coisa até difícil de mensurar, né? Hoje a gente não sabe, né, tem alguns indicadores da ABS, mas na verdade a gente não sabe muito bem o número de startups hoje estão sendo criadas, até porque conceituar, né, startup do ponto de vista das juntas comerciais ainda não é uma coisa, né, que pode ser feita. Mas eu diria assim, a qualidade melhorou muito, Léo. Isso aí estou falando assim, com o meu olhar de quem está assim, com o capu aberto, né? Assim, né? Mexendo, assim, tanto vendo pitch de investidores na Antes do Brasil, aqui na CapTable também, mas no próprio Instituto Ecos, eu acho que a qualidade do empreendedor, não só de impacto, mas aí, de maneira geral, melhorou tudo. Na área de impacto, você tem um pouco de tudo, Léo. Você tem, né, muito, assim, o ponto comum é que todo mundo quer mudar o mundo, tá? Eu acho que isso, né, consertar, isso é bom, tá? O empreendedor de impacto tem isso muito forte, né? E às vezes o nosso papel é um pouco assim, ok, vamos sonhar, vamos mudar o mundo, mas, né, aquilo que eu falo, né, vamos ver a viabilidade, sabe? No Ecos a gente tem várias ferramentas que a gente utiliza, mas tem uma que a gente não deixa de utilizar, que é a viabilidade financeira. Ok, vamos mudar o mundo, teu produto é legal, você é ótimo, mas vamos ver se isso fica de pé. Quantos produtos você precisa vender para que se pagar, sabe? Então, às vezes, é um choque de realidade. Tá? Esses tempos eu ouvi de um empreendedor aqui que estava fazendo pitch, que ele falou, não adianta o meu negócio ser verde
se meu financeiro ficar no vermelho, né? Essa é boa, é verdade, né? Chamado negócio melancia, né? Verde por fora e vermelho por dentro. Mas é isso, né? Então a gente tem que... até porque, se não for assim, Léo, isso em algum momento é um tiro no pé do próprio empreendedor. Ele vai ter problema mais à frente, entendeu? A gente não está, né, acabando com o sonho dele, mas ele quer que ele filho... O mundo dos negócios é o mundo da competição, mesmo na área de impacto. Mas respondendo a tua pergunta, Léo, você tem muitos jovens, mas você também tem um perfil muito interessante de pessoas mais, sei lá, de 30, 40 anos, 50 até, mas muito entre 30 e 40, pessoas que tiveram uma experiência empresarial interessante, uma carreira, mas que resolveram pivotar, como eu fiz depois de 50 também, né? Quer dizer, assim, não, eu quero, sabe, empreender na área de impacto, eu levo toda a minha bagagem no ambiente corporativo, mas eu não quero mais essa vida, sabe, que tem muito esse perfil também, tá? O que eu acho bom. Então, assim, em termos de faixa etária, você tem bem essa diferença, tá? A gente falar de idade é uma coisa importante, né, que eu acho que isso vale para impacto também. Assim, a força da juventude é importante, mas às vezes uma curva de experiência também é legal, né? Então, às vezes, essa galera que chega com uma bagagem já do ambiente corporativo, de outras experiências, sabe, que são mais que entre 30, 40, mais de 40 anos, sabe, é uma pessoa que tem uma pegada boa também e que traz essa bagagem. Então não tem fórmula, né? Às vezes, mas tem a galera que eu tô falando, a startup é o primeiro, ele não teve um emprego, ele foi direto para a startup. Então, às vezes, ele paga um preço assim por isso, né? Mas em ponto comum é isso, todos querem mudar o mundo na área de impacto. E isso é uma coisa legal, porque, né, enfim, né, não pode perder esse brilho nos olhos. E é bem interessante isso que tu trouxe também sobre ser essa galera dos 30, 40 anos, né? Porque hoje, talvez se eu for lá no chat GPT, né, e disser assim, não, me desenhe, né, traga uma foto de um startupeiro, né, de um empreendedor de startup. Talvez seja um jovem que tenha saído da faculdade ou algo assim. Mas isso é muito a visão para fora, né? Quando a gente olha realmente nas startups e naquelas que têm uma trajetória, principalmente as de sucesso, pega muita gente que já tem experiência, que já identificou um problema, já viveu aquele problema, tem profundidade para fazer isso. Se você pegar os unicórnios brasileiros, e aqui só abro um parênteses, né? Pessoal, nem toda startup tem que virar unicórnio, né? Fecha parênteses, né, Léo? Né? Enfim, eu sempre falo isso, olha, tem negócios que eles vão ser um negócio lifestyle e tá tudo bem, né? Tem negócios que são unfundable, né? Quer dizer, não é investível, não é investível. E você pode ser muito bem sucedido com o seu estabelecimento, que vai dar a tua renda, mas você não vai ser uma startup, não vai escalar. E nem todo que vai virar uma startup, você pode ser uma startup nichada e mandar muito bem, e não precisa virar unicórnio. Só falando isso porque parece que unicórnio virou, né, aquele objeto, claro, de desejo, mas enfim. Mas nem toda startup vai ser unicórnio, não é assim, né? A gente tem que pensar que, enfim, né, fazendo uma analogia com o futebol, nem todo jogador vai jogar na seleção brasileira, é um pouco isso, né? E o funil, a peneira é difícil mesmo, mas assim, eu acredito muito em startups de nicho. E assim, o que a gente observa, mas voltando aos unicórnios brasileiros, se você pegar a faixa etária e formação, quase todos, Léo, uso quase que dizer, tem um seguinte perfil, entre 30, 40, até diria mais, um pouquinho mais, entre 40 e 50 anos, 35 a 45 anos, com uma formação acadêmica muito sólida, já com uma passagem no ambiente empresarial. O perfil é um pouco esse. Tá? Enfim, com algumas raras exceções, né? Quer dizer, o perfil é um pouco esse, né? Então isso está sinalizando alguma coisa, né? Então eu sempre falo até para a garotada, ó, a gente não pode parar de estudar, né? Sabe, né? Então também tem aquela coisa assim, né? Aquela coisa, não, mas o Steve Jobs, né? Uma vez eu vi isso de uma empreendedora, né? O Steve Jobs, vem aqueles que, olha, o Steve Jobs, o Bill Gates são exceções à regra. E segundo, né? Um, se não me engano, estudou em Harvard e desistiu de Harvard e o outro de Stanford. Então, assim, depois que você desistir, aí é outra coisa, é outra pegada também. Então, não deixe de estudar, a graduação acho que é importante ainda, faça graduação. Eu tenho várias críticas mesmo ao ensino superior brasileiro, que na minha visão, como lecionei durante 23 anos, acho anacrônico, acho que ele não tem muita dificuldade de acompanhar a academia, né, essas mudanças, mas são coisas do setor, mas enfim, está produzindo conhecimento, está abrindo espaço para inovação, mas né, é aquela coisa do lifelong learning, acho que isso vale para o jovem, para o sênior, né, a gente não pode parar de estudar, né, então empreendedor tem que ser apaixonado por estudar, não é só, sabe, por aprender, né, não é estudar, o conhecimento hoje não está só, né, no conhecimento acadêmico mais tradicional, está em tudo, né, em tudo, mas tem que estar antenado.
com o seu setor e com tudo que acontece no mundo, porque a gente vive num mundo muito conectado, né, Léo? Então, tudo faz sentido. E estando antenado aí, como tu, dentro da tua história, mostrou que esteve sempre, né? Como é que tu vê essas novas modalidades de investimento? Bom, Léo, eu sou um pouco suspeito, assim, falar. Eu acho que, assim, tem algumas consolidadas e tem algumas tendências chegando aí no mercado que acho que são muito legais, sobretudo para a de impacto, né? Eu sou entusiasta, né, do crowdfunding, né? Eu vou até fazendo aquela distinção, né, a gente estava conversando do equity crowdfunding, né? Quer dizer, quando você utiliza o crowdfunding para investir em startup, né? Esse modelo. Porque ele atua em duas pontas, tá? Que acho que são muito benéficas para o ecossistema. Numa ponta, você viabilizou, democratizou o acesso de investimento anjo ao pequeno investidor. Né? Mesmo que seja um veículo, uma plataforma utilizada por grandes investidores, você viabilizou, né? Sabe? Então isso é importante até para uma curva de aprendizado, né? Para um processo. Isso é muito legal. Por outro lado, você criou mais uma oportunidade de captação de funding para os founders brasileiros, para quem está criando uma startup. Olha, eu tenho mais essa oportunidade aqui, eu posso apresentar a minha startup, né? Quer dizer, enfim. Então, esse foi um advento muito legal do crowdfunding. Então, sou muito entusiasta disso. Sem contar que você ganha, assim, robustez, massa crítica. Eu estava falando, imagina uma startup que captou aqui via CapTable, você, de repente, tem 200 investidores. São 200, não só investidores, são advogados da marca, são pessoas que vão defender, vão ter orgulho de falar assim, olha, eu investi naquela empresa, eu consumo esse produto, eu indico, eu recomendo, porque você investiu. Quando você coloca a grana, quando você coloca o skin the game, é porque isso é uma coisa que você acredita mesmo, né? Quer dizer, você não está só com aquele papo, não, eu acredito porque eu investi, a minha pele está no jogo também, então pode comprar que é bom, pode... Então, isso gera um movimento, né, um ciclo virtuoso muito legal para o ecossistema. Então, isso para mim está consolidado, né? Tem a instrução CVM, que a gente pode falar um pouco depois, mas esse mercado em pouco tempo se consolidou. Eu acho que a gente tem tendências na área de impacto, chegando sobre investimento, muito legal. Né? A gente tem o Blend Finance e o Venture Philanthropy, são duas modalidades muito interessantes, quer dizer, que não são assim tendências muito, daqui a 5 anos isso vai chegar no Brasil, não. Acho que em 24 a gente vai começar a ouvir falar muito disso, né? Já tem assim experiências em andamento, CVM, BNDES, vai ter lá alguns estudos, já soluções, né, de Blend Finance, ou seja, o que é isso, né? Sobretudo o Venture Philanthropy, que eu acho bem interessante, Léo, é você, a figura desses grandes filantropos, dizendo assim, eu não vou ter mais alocar só recursos, né, da minha fundação só como uma doação, eu vou, né, investir como se fosse um empreendimento, só que eu vou ser um capital mais paciente, né, com mais vontade de impactar, quer dizer, uma lógica diferente. Então, isso são tendências ainda, né? O crowdfunding, investimento anjo é uma coisa consolidada, e deve-se muito também, claro, né, ao trabalho, acho que é o trabalho da Anjo do Brasil, do Cássio, da Maria Rita, assim, 10 anos, né? Você imagina, há 11 anos atrás, quando, sabe, investimento anjo, o que é isso, né? Quer dizer, hoje, quantas redes de anjos a gente tem, né? Cada vez mais verticalizadas, enfim. Então, eu sou muito otimista. Falando em anjos, eu acho que dentro das redes você tem um processo muito legal, que é o processo de verticalização, né? E tem verticais, né? Por exemplo, na Anjo sou líder da vertical de EdTechs, mas assim, a gente tem a vertical de impacto social também. Então, né, o investidor anjo também está preocupado, tá olhando, né, o setor de impacto com muita atenção. Né? E na CapTable estava conversando, né? Quer dizer, se você pegar casos como a da Trashin, da Biva, enfim, tem que outras assim, né? Eu lembro da Biva, da Trashin, a própria Capital Empreendedor, tem umas quase 6, meia dúzia de startups robustas, né? Que são de impacto social. Tá? Então, vale o acesso, né? Então, o crowdfunding estando consolidado, chegando o Venture Philanthropy, né? O Blend Finance, essas modalidades, né? Quer dizer, você tem movimentos interessantes também desse capital paciente, de organizações como o Trem investindo com causa, Citaui, né? Quer dizer, que trabalham mais com crédito, né? Mas também um crédito que é um capital mais paciente, mais resiliente, mais de apoio, e não com aquela visão mais de banco comercial. Então, eu acho que voltando no início do nosso papo, por que eu estou otimista? Porque o ciclo do Venture Capital, sobretudo, quanto mais cadeias ele tiver, né, quanto mais elos ele tiver nessa cadeia, melhor.
né? Então, quer dizer, tem um ciclo para percorrer, né? Quer dizer, o investidor começa aquela coisa, né? Eu não falo nos 3 Fs, né? Do friend, eu prefiro falar de um love money, depois entra a gente, os anjos, né? Depois entra o VC com série A, B, C, e aí saídas, né? Eu acho que hoje, todos esses espaços, você começa a ser ocupado e ele vai ser mais preenchido. Para a área de impacto, isso é muito importante, Léo. Para o investimento em impacto. E trazendo um dos pontos aí da tua resposta, né, que tu trouxe que, poxa, ter 200 pessoas de embaixadores da marca ali, né, eu acho que esse é um ponto também para um recado para os empreendedores aqui também, de estar aberto. São 200 pessoas que sim, podem ser um representante da tua marca, mas mais do que um representante comercialmente para fora, é alguém que te traz muita informação para dentro de casa, né? Exatamente. De repente ele vai lá e te diz, consome o serviço, o produto daquela startup e tem um feedback daquele cliente e traz de volta. Ou algo como o Matheus da Upload, né, quando esteve aqui conosco e falou assim, cara, a serendipidade de ter toda essa galera de alguma maneira trabalhando em teu propósito, o cara vai trazer, às vezes é uma informação, uma pesquisa, uma conexão, um fornecedor, um cliente, de algo que só uma rede bem distribuída consegue entregar, né? Então tem que estar aberto a isso. É um caminho de mão dupla, né? De um lado você tem toda essa coisa que é muito, né, dos milênios, né, do brand to stand, né? Quer dizer, a marca como uma bandeira quase, né? Quer dizer, quando você investe, repito, quando você investe, você coloca o skin in the game, a coisa muda, você se engaja mais. É natural isso, tá? Mas você tem esse outro lado, né? Eu, como tenho um portfólio muito pequeno, né? Mas eu procurei sempre ser muito proativo junto aos founders, chegar muito próximo, né? E às vezes eu vi essa dificuldade dele chegar também, né? Então, seja crowdfunding, seja na Anjo, chegar próximo. O que você está fazendo? Se eu estou no outro estado, vou te visitar. O que você está fazendo? Olha, o mercado está assim, a gente pode te agregar, tem alguma ponte, né? Mas eu acho que falta muito fica esse recado aí para founder de startup também. Olha, não veja o investimento anjo só como uma cifra, como dinheiro, né? O dinheiro, não vou dizer que é o de menos, é claro que é super importante, mas é mais do que isso. É o smart money, é o connect money, e tem essa coisa do feedback, porque às vezes o empreendedor, né, ele está tão envolvido no dia a dia, no operacional, que eu falei, por mais que eu diga que ele tem que monitorar, buscar conhecimento, ele não está vendo, às vezes, o que o mercado está falando, algumas tendências. Quem sabe, às vezes, o investidor anjo é esse feedback, sabe? Essa caixa de ressonância para ele, de repente, mudar, pivotar. Eu já percebi, às vezes, está acontecendo isso mesmo? Tá, olha, o mercado está aí nessa direção. Eu não sabia, entendeu? Mas se ficar essa coisa, esse discurso de surdo, né? Quer dizer, ninguém fala nada, né? Tem que fazer essa ponte. Então, eu sou muito favorável, que você, sabe? Tem que partir de um lado. Se não partir do empreendedor, eu quero conversar com vocês, né? Não é só ir além, sabe? Acho que, Léo, daquela coisa do report, né? Cada 3 meses fazer um report burocrático, ufa, cumprir a migração. É mais que isso. Usa, no bom sentido, a tua rede de anjos. E você, anjo, não fica só, né? Para aquela coisa, o que faz a gente vibrar com startup é o envolvimento, o engajamento. Se for investir só num título, de repente tem outros ativos que são mais seguros, com mais, né? Enfim, mais, sabe? Pode ter uma rentabilidade que não seja, sabe? Potencial tão grande, mas eu fico mais, se você for investir num papel só, né? De repente tem outros ativos no mercado. Eu acho que o investidor de startup, ele tem um perfil, né? E o investidor de startup e de impacto tem um perfil ainda um pouco diferente. Ele tá, sabe? Ele tem um propósito, mas ele quer participar, ele quer se sentir, né, vivo com o negócio, né? Isso é muito legal. E tu sendo um cara bastante informado e pelo que eu entendi, bastante curioso sobre esses temas regulatórios, como é que tu tem visto esses movimentos da CVM? Acho que primeiro a regulação 588, depois a atualização dela para 88, mas acho que esses são termos mais dentro de casa aqui, né? Mas para o grande público, né? Como é que tu tem visto essa tendência e esses movimentos da CVM buscando essa democratização desse investimento, trazendo esses investimentos até então privados, acho que 100% privados até determinado ponto, né? Depois com essa abertura acontecendo, como que tu vê essa tendência, esse movimento e o futuro disso? Com muitos bons olhos e, de certa forma, até surpreso, né? Porque eu acho que as organizações, né, reguladoras públicos estão com um novo olhar,
né? Elas estão vendo, acho que elas, sabe, tem que estar antenado com essas questões de startup, de cripto, sabe? Você tem que entender, porque às vezes a lógica, né, das organizações reguladoras era muito no passado, né, de dar murro em ponta de faca. E eu sempre brinco, gente, é uma corrida em glória você brigar contra a tecnologia, né? Quer dizer, sabe, aquela coisa, vou brigar contra a internet, né? A gente vê assim como a indústria musical penou até, sabe, tem uma hora que você tem que render, não adianta, você tem que pensar, né, que o modelo de negócio vai mudar. Então, as organizações reguladoras têm que estar nesse meio patamar. Eu acho que eles estão com uma pegada assim, bastante de escutatória, de ouvir, né, os atores do ecossistema. Acho que isso aconteceu no caso do Marco Legal das Startups, na instrução, né, CVM, o trabalho brilhante que todo mundo do ecossistema fez também, né? Mas eu acho que tudo existe uma abertura, né? E isso é legal, eu acho que independente de mudança governamental, seja governo A ou B, eu acho que esses órgãos já estão com essa visão. Acho que é uma coisa que já, né, quer dizer, talvez por uma maior independência, eles já estão com esse olhar para a inovação. A gente está falando aqui, na verdade, de inovação. Tá? O que está acontecendo? Eu não posso ficar muito atrás porque, sabe, o Brasil empreendedor está correndo, o Brasil da inovação está correndo. Então, o Brasil do público regulador tem que estar em sintonia com isso. Eu acho que existe essa abertura e acho que a maior prova disso é a instrução 88. A gente fala muito dela, mas eu acho assim, né, você pode muito mais falar dela do que eu, mas eu acho assim que só para o pessoal ter uma ideia, foi o que assim, trouxe liquidez e também segurança para o mercado de crowdfunding. Então, assim, né, quer dizer, a ideia, né, às vezes essa analogia é um pouco genérica, mas de você quase criar uma bolsa brasileira de startups. É isso que em suma, né, depois, né, vamos dar uma gulgada, pesquisar, estudar, né, a gente levanta essa bola, mas tem que correr atrás dessa informação, que não é nada muito, é algo muito simples, né? Acho que você pode falar melhor sobre isso, mas é isso. Acho que você está criando uma bolsa, uma possibilidade do investidor ter liquidez, de ele pensar startup como um ativo mais acessível, né? E do outro lado também, para os founders, para o ecossistema, isso é muito bom também. Então, vejo com muito bons olhos, a gente tem que aplaudir, né, repito, né? Às vezes a gente, né, malha tanto, né, a esfera pública, podia avançar mais na burocracia, né, na carga tributária, mas nesse lado regulatório, eu acho que os órgãos responsáveis por isso estão com um olhar, estão com abertura. O importante é ter abertura para conversar. Boa. E sobre isso, né, em diversas conversas, claro, a gente acaba vivendo esse tema e parece que todo mundo conhece, todo mundo sabe, porque é o nosso dia a dia, né? Mas quando a gente sai um pouco dessa bolha e conversa com outras pessoas, todo mundo traz um feedback de que, poxa, não sabia que existia esse controle, essa regulação, essa segurança, achei que era mais faroeste do que na verdade é, né? Então, e conseguir trazer isso e ter efetivamente o regulador financeiro ao nosso lado, né, propiciando o crescimento desse mercado, mas crescendo de uma maneira regulada, de uma maneira ordenada, né, com parâmetros para que isso aconteça. Acho que isso é positivo demais. Mas agora que eu vou abrir uma abinha do Reclame Aqui. Eu vou querer ao vivo aqui, né? Um feedback sobre a CapTable. Tu que, poxa, investiu lá na primeira rodada, tava me contando aqui, né? E já usou o Marketplace lá para esses investimentos lá da primeira rodada. O que tu viu? Como CapTable aí especificamente, de avanço, de evolução, de mudanças nesses últimos anos? E qual é o teu feedback aqui também para outros atuais ou possíveis investidores que estejam nos escutando agora? Olha, eu peguei, assim, me sinto assim muito, né, aqui realmente estou em casa, isso não é rasgação de seda, mas realmente me sinto muito em casa, e foi um early adopter, tenho muito orgulho disso, né, e assim, o que eu vejo, né, quer dizer, primeiro, desde o início, né, é aquela coisa da cultura organizacional, né, quer dizer, investidor anjo no Brasil, há 5 anos atrás, plataforma de crowdfunding, talvez esse pequeno investidor, ele sempre é um cara, às vezes, um pouco mais desconfiado, né? Quer dizer, o que é isso, né? Quer dizer, e vocês sempre trabalharam muito bem essa questão da cultura, do atendimento personalizado, de ligar, né? Quer dizer, você, o Guilherme, Paulo, sabe falar, WhatsApp, sabe? Passa meu WhatsApp, sabe? Primeira coisa foi com o Guilherme no WhatsApp, assim, eu quero comprar as cotas, enfim. Então, isso foi uma coisa muito legal, né? Então, é criar essa cultura de conforto, porque realmente tudo ligado a venture capital, investimento anjo, né, é uma área, às vezes, que o investidor, né, especialmente pessoa física, ele ficava num terreno meio de segurança. Então, trazer essa cultura foi uma coisa que eu percebo. Antes né, eu falava assim, perguntava muitas vezes, né, em evento, contava mais o Guilherme, será que vai sair mesmo, né, a instrução? Né? Ele falou, não, tá saindo, mas quando sair, a gente já está com toda a parte tecnológica pronta. Nunca me esqueci isso, num evento lá de São Paulo, e assim, né,
a gente está com a estrutura pronta. A hora que a CVM, né, está rolando, vai rolar, e aconteceu muito rápido. Né? E aconteceu muito rápido. Eu falei, caramba, é isso mesmo, né? Eu custei acreditar, né? Quer dizer, e assim, né, testei. Né, acho que o Marketplace da CapTable, não conheço outro, só tenho, só sou fiel à CapTable, é verdade, mas... É o único que existe, então não dá para conhecer outro. Não conheço outro, né, testei, pouca fricção, muito amigável, tá, e eu falei, pô, mas aí tem que testar o mercado, né, quer dizer, vou colocar umas cotas de uma startup à venda, aconteceu, tem liquidez, já teve outra que virou SA também, então assim, tá acontecendo. Tá? Tô fazendo follow-on, né? Não vou dizer qual startup, né? Mas estou fazendo follow-on, tá funcionando. Então, isso é legal, primeiro, porque a sensação, a gente estava conversando sobre isso, né? Quer dizer, quais os grandes problemas do investimento anjo, né? Quer dizer, do investidor anjo, pessoa física? Questão da segurança, do ponto de vista legal, né? Do CPF, né? Aquela coisa toda, e a questão de baixa liquidez. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Quem investe em startup, tá? Esqueçam às vezes os casos atípicos. Eu sempre falo isso, né? Ponto fora da curva, né? Não é a regra, sabe? Então, fulano investiu em uma startup, teve um retorno de múltiplo de não sei quanto em um ano. Pode acontecer? Pode, porque em startup às vezes as coisas acontecem muito rápido, mas isso é exceção, né, Léo? A gente vê isso, a gente sabe, trabalha com esse cenário. Então, startup, eu gosto muito dessa ideia que eu aprendi sempre quando fui estudar antes de entrar nisso, há 6 anos atrás, em curso da Antes do Brasil, eu devo muito, olha, startup não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então pense sempre nisso. Então é sempre para alocar parte do seu pequeno, quer dizer, até 20% é recomendável, não passa, sabe, quer dizer, porque mais com o marco legal você traz bastante liquidez, que é uma coisa importante. Então você coloca o ativo startup num patamar de outros ativos. De repente você fala assim, opa, peraí, surgiu uma emergência. Essa startup eu vou ter um potencial exit daqui a 5 anos, se entrar um VC. Não, de repente você está na plataforma, posso vender, sabe, ter um pouquinho mais, né, de rentabilidade, mas eu posso até, numa situação emergencial, tendo liquidez, né, de repente me interessa. Eu tenho mais liberdade, flexibilidade de mexer no portfólio. Isso é interessante, porque coloca, acessa para o investidor assim, um portfólio de liquidez como outros ativos. Então, às vezes, eu quero investir em inovação, mas também quero liquidez. Pareciam duas variáveis incompatíveis. De certa forma, eram. Então, acho que o Marketplace, o CapTable, traz essa possibilidade que é o melhor dos mundos, né? Boa. E até tu tocou no ponto de portfólio, talvez algum rebalanceamento, nem sempre só para sair, às vezes para aumentar a participação em uma delas, né? Eu tô falando, eu tô fazendo, né? É isso. Poxa, papo muito legal, tá sensacional. Ótimo, trouxe aqui coisas interessantíssimas. Vou deixar um espaço para ti, então, para uma mensagem final agora, para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo também, né? Esse é teu espaço. Tá bom. Poxa, obrigado, Léo. Dá um abraço especial aos meus colegas lá do Instituto Eclos. A gente está fazendo um trabalho assim, fantástico, né? Acredito muito no que a gente está fazendo para impacto social no Brasil todo. O pessoal da Rede Antes do Brasil também, super parceiros também. Para o CapTable, muito obrigado por esse espaço. E assim, né, eu sou um cara de 60 anos, né? E uma vez, eu não estou me comparando, pelo amor de Deus, ao Lemos, ele falou que ele era um dinossauro assustado diante desse mundo das startups. Eu sou um dinossauro encantado com esse mundo das startups. Graças a Deus, estou mergulhado de cabeça nele, enfim, né? E vivendo intensamente ecossistema que, repito, não é hype, não é, sabe, modinha, sabe? Startup é um negócio muito sério, tá? A gente tem que parar para pensar que se não fossem as startups que viraram scale-ups, que viraram corporates, como o iFood, como o Nubank, como outras, né? Quer dizer, como se estaria hoje a questão do emprego, do trabalho e renda no Brasil? Entendeu? Quantos postos de trabalho, o LX de Mercado Pago, sabe, estão criando nessa gig economy, né? Quer dizer, nessa economia mais livre. Então, a gente tem que olhar a startup com muita atenção, mas é um negócio muito sério. Então, você jovem, você sênior, você é startupeiro, o ambiente do Brasil está melhorando sim, tá? Quer dizer, onde você tem já mais acesso a capital, você tem um ecossistema forte com dinamizadores, aceleradoras, tá? Então, sabe, as amarras burocráticas começam a ser destravadas, então eu acho até que para o futuro, repito, eu sou entusiasta hoje, mas otimista. Agora, né, não deixe de aprender e ser curioso e ficar muito antenado. Eu acho que o que marca, né, muito a livre iniciativa é a iniciativa.
né? É um clichê, mas é verdade. O que marca a livre iniciativa é a iniciativa. Então não fique parado, né? Inicie. É isso aí, Léo. Boa, muito obrigado, Marcelo. Eu que te agradeço. Também já deixo aqui um convite estendendo para os demais investidores e empreendedores e participantes de alguma maneira dessa rede da CapTable, que quando venham para Porto Alegre, ou quem já esteja em Porto Alegre, nos avisem, né? Que será uma honra recebê-los aqui. Acho que o Marcelo... Pode dar bicho? Se voltar de novo. Claro, fique à vontade. Tá bom, né? Acho que o Marcelo pode falar em nome dos investidores, mas, poxa, temos um ambiente super legal aqui para receber todo mundo, né? Então, venham, serão super bem recebidos. Só avisem aqui a nossa equipe, que a gente está aqui pronto, de portas abertas, para receber todos que vierem aqui para Porto Alegre e os que já estão em Porto Alegre também. Passem por aqui, né? Aqui estamos super bem localizados na cidade também, então venham aqui nos conhecer. Muito obrigado, Léo. Marcelo. Obrigado, meu irmão. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço para vocês também. Um abraço.